Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 17 de novembro de 2025, depois de um dia espetacular aqui ontem, onde a gente teve ali um dia que tinha tudo para ser complicado, tá? Mas no fim das contas deu tudo certo, sempre se baseando em números e estatísticas. É o que eu digo para vocês, a chance de lucratividade é enorme mês a mês. E aqui no Sexta de Trade é assim que a gente trabalha, com muitos números, estatísticas, informações exclusivas para vocês e uma análise que você só encontra aqui com poucos achismos e muito trabalho, beleza? A gente passou muito tempo assim estudando os jogos de hoje, como a gente passa diariamente, então a gente pede para vocês o like, que é a melhor forma de agradecer, e também para hyparem esse vídeo. A meta é de 200 likes para essa rodadinha cheia de segunda-feira, e se você hypar o nosso vídeo vai ajudar a chegar em novas pessoas para que elas tenham acesso pelo menos a uma segunda opinião, mesmo que discordem de tudo que a gente está falando. É sempre bom você ter uma nova opinião para poder balizar a sua, ter um contraponto e ser bem mais lucrativo. No Sexta de Trade, a gente tem como objetivo tornar vocês apostadores mais críticos, inteligentes e estratégicos. E no nosso grupo VIP a gente traz muito conteúdo para que você seja um apostador mais responsável, com muitos guias, e-books, palpites diários, favoritos da noite, os melhores jogos over-under e as melhores odds. Você encontra lá, o contato tá aqui embaixo. As vagas ali para quem quiser ficar com a gente até o final da temporada são limitadas, então corra e garanta essa oportunidade, beleza? Tem vídeo exclusivo lá, e para quem é membro do canal, o botão de seja membro tá aqui embaixo, mas chega de enrolação. Bora falar aqui a respeito de Cleveland e Bucks e de Toronto e Hornets, porque aqui a gente indica uma duplinha para vocês, mais de 22,5 pontos do Donovan Mitchell e mais de 15,5 pontos do Brandon Ingram, jogador do Toronto Raptors. Vamos falar primeiro a respeito do Spider, que encara hoje o Milwaukee Bucks, um jogo grande aí para a Conferência Leste, então ele tem a responsabilidade e obrigação de pontuar em um bom nível, caso contrário, seu time não terá como vencer. A gente espera pelo menos 22,5 pontos acima dele, ou seja, pelo menos 23, marca que ele superou nos últimos 7 jogos consecutivos, e em 13 dos últimos 15 jogos que fez também. Ele tem uma média de 30,4 pontos na temporada até aqui, e a gente tem um número interessante aqui, onde 5 dos últimos 6 jogadores comparáveis a ele, com características e posição que enfrentaram recentemente o Bucks, foram over nas suas pontuações, todos eles aí marcando um acima de, com o Luka Doncic recentemente vindo de uma partida de 41 pontos, com sobras, ou seja, da marca que ele tinha ali. E a gente tá falando de um Milwaukee Bucks que tem como sua principal fraqueza a defesa de mano a mano. Então vamos aqui em Play Type e Isolation e vamos colocar aqui os aspectos defensivos dessa franquia para entender como o Donovan Mitchell pode pontuar contra eles. O Donovan Mitchell tem o melhor mano a mano desse Cavs e o Bucks é o quarto time mais vazado em pontos por jogo em jogadas desse tipo. Beleza? Então a gente tem ali no backcourt, que são a parte dos jogadores mais baixos ali, né? Armadores, alas armadores do Bucks, a sua principal fraqueza defensiva, já que no garrafão você tem o Miles Turner e o Giannis, então assim, o Evan Mobley, Jarrett Allen, entre outros jogadores, vão ter obrigação ali de segurar esses jogadores embaixo do garrafão, espaçar um pouquinho a quadra para eles, porque quem vai fazer o trabalho sujo vão ser os armadores, ou melhor, o trabalho de pontuar do lado dos Cavs. E do outro lado a gente tem o Brandon Ingram, que encara uma das piores defesas da NBA. O Charlotte Hornets defensivamente vem sofrendo muito nessa temporada. Individualmente falando, eles não têm peças suficientes para se defenderem bem, ou seja, não é uma questão de ajuste tático, e sim uma questão de falta de material humano. O Hornets é o 7º pior setor defensivo por 100 posses de bola da temporada, enquanto o Toronto é o 6º melhor ataque. Isso pode potencializar o Brandon Ingram, que é um jogador que joga na posição de ala de força, tá? É um ala que gosta dos arremessos mais de média e curta distância, e para jogadores dessa posição, o Hornets é o 2º mais vazado de toda a NBA. Quando a gente dá uma olhada aqui nos números do Brandon Ingram recentemente, ele conseguiu mais de 15,5 pontos em 11 dos últimos 15 jogos que fizeram, em 4 dos últimos 5 jogos também, marca bem interessante. Média de 20,4 pontos nessa temporada até aqui, e 8 dos últimos 10 jogadores comparáveis a ele com característica e posição semelhante foram over nas suas pontuações. Os jogadores que ficaram abaixo dele, o Bobby Portis Jr. e também o Franz Wagner, ficaram abaixo por apenas um pontinho, então a gente tem aí sempre os alas de força batendo no teto ali para produzirem bem contra o Charlotte Hornets, beleza? Quando a gente pega aqui os últimos 7 jogos dele contra os Hornets, foram 22 pontos de média contra esse adversário, superando a marca que a gente busca para hoje em 6 desses 7 encontros mais recentes, beleza? Vamos falar agora aqui
mas na ordem agora dessa vez, já que a gente não tem duplinha, Pistons e Pacers, o Detroit joga em casa. Eu sempre falo para vocês como é interessante você trabalhar no over em grandes pontuadores contra o Indiana Pacers, principalmente se esses pontuadores conseguem pontuar na média e curta distância, e mais ainda se eles tiverem altura, porque o Indiana Pacers é o time que mais leva os rivais à linha de lance livre da NBA e também um dos times mais vazados na zona pintada. E hoje a gente vai investir aqui no Cade Cunningham, que apesar dele ser armador, eu acabei de falar para vocês que é importante, né, um jogador mais alto, ele não é um ala de força, não é um pivô, mas ele faz muito bem o movimento de fora para dentro, que é o tipo de movimento que o Indiana mais sofre, principalmente agora que eles perderam o Miles Turner. Só que o Cade, ele é um jogador alto ali para a posição de armador. E ele também pode servir muito bem seus companheiros, homem de mais de 37,5 pontos, mais assistências somadas contra esse rival que se defende tão mal, tá? Nos aspectos defensivos, o Indiana Pacers é a quinta pior defesa por 100 posses de bola da NBA, enquanto que o Detroit Pistons vem muito bem nessa temporada, sendo uma defesa referência e sendo líder aí da Conferência Leste. O Cade, nos últimos jogos que ele fez, ele conseguiu resultados bem interessantes, mas acima de tudo a gente também tá falando aí de um cara que é um excelente passador. O Cade recentemente ele vive o seu melhor momento na carreira, muito provavelmente, ele conseguiu 40, 39, 41, 41, 44 e 57 recentemente, sendo aí over em pontos mais assistências somadas em 6 dos últimos 7 jogos que ele fez. A média dele na temporada é de 37,4 pontos, rebotes mais assistências, mas hoje ele enfrenta um adversário muito ruim na defesa, ele que superou essa marca aí também em 6 dos últimos 7 jogos. 7 dos últimos 10 armadores com características semelhantes às dele, né, que tem essa altura aí mais ou menos de um ala também, mais ou menos de um ala armador que enfrentaram o Indiana Pacers, 7 dos últimos 10 foram over em pontos mais assistências somadas e também 5 dos últimos 6 também conseguiram esse acima de. Beleza, a gente tá falando de um Indiana que tem um aproveitamento muito ruim na defesa de mano a mano, uma defesa de garrafão muito frágil, e o Cade Cunningham tem o melhor mano a mano dessa franquia, podendo também pontuar muito bem por dentro. A grande facilidade dele, mais ou menos igual o Doncic, é a capacidade ali de conseguir chegar aonde ele quer dentro da quadra para poder executar um arremesso. Então, através de movimentos até meio lentos ali, um pouco antiquado para o basquete atual, ele consegue falar, eu quero pontuar, fazer um arremesso ali, por exemplo, da meia distância ali no cotovelo direito. Ele consegue chegar com muita facilidade, usando o corpo, conduzindo a bola para poder executar esse arremesso. O Indiana, que é o quinto time mais vazado na zona pintada da NBA, e nos últimos 3 jogos eles saltaram de 55,2 pontos sofridos nesse setor para 64 pontos por jogo, ou seja, eles pioraram bastante. O Cade pode produzir muito bem hoje, beleza? Vamos falar aqui a respeito de mais um jogador que é armador. Vamos falar de James Harden, que encara hoje o Philadelphia 76ers, jogando na Filadélfia, sua ex-franquia. Ontem o Harden fez um jogo ali de excelência, produzindo muito bem ali, mas ele jogou jogou tempo demais, teve que correr atrás do resultado, teve muitas responsabilidades e por conta de questões físicas e idade, o Harden não é esse jogador para fazer em back-to-back jogos muito bem pontuados. Acredito nele hoje soltando um pouquinho mais a bola e conseguindo aí mais de 9,5 assistências. Tem também ali o fator lei do ex, mas aí já vai para um pouquinho da base do achismo, a gente tem números para apresentar para vocês. Então vamos aqui em criar apostas e vamos aqui nas assistências do James Harden. Hoje o Embiid, o principal protetor de aro do lado do 76ers, não estará em quadra, então algumas conexões ali do Harden com pivôs, que é onde ele consegue gerar mais assistências, deve ser feita com frequência maior. Então vamos aqui de mais 9,5 assistências dele. O Harden, que encara hoje um Philadelphia 76ers que também se defende muito mal, então ótima oportunidade para vários overs, digamos assim, para esse Philadelphia que é a 18ª defesa da liga por 100 posses de bola. Quando a gente pega aqui armadores que enfrentaram 76ers recentemente, 10 dos últimos 10 foram over em suas assistências, desde jogadores de um nível mais comum ali, como por exemplo o Dennis Jenkins, como até Cade Cunningham, também jogador ali do Detroit Pistons, foram over em assistências. Só que o James Harden é melhor passador que todos esses aqui, eu considero ele aí um jogador do nível ou melhor do que o Cade Cunningham como passador, o Lonzo, o Josh Giddey, então um cenário bem legal aqui para ele fazer conexões e poder produzir bem contra a sua ex-franquia. Na temporada, 9 assistências de média, mas fazer uma mais contra uma defesa tão frágil assim me parece bem possível. Nos últimos 3 jogos, o 76ers teve o 4º pior aproveitamento em defesa de perímetro na liga, então alguns passes para fora podem facilitar as assistências do James Harden nessa partida de hoje. E lembra que eu falei para vocês que a equipe do 76ers sofre bastante com pivôs, então eles são um dos 10 times mais vazados
para jogadores nessa posição na liga, e a conexão do James Harden com o Zubac nessa temporada vem funcionando muito bem. Provavelmente o Andre Drummond vai substituir o Joel Embiid ali no garrafão, só que o Andre Drummond é muito pesado, ele é um pivô bem antiquado para também poder defender um pivô como, por exemplo, o Brook Lopes, que é o reserva do Zubac e é um cara que espaça bastante a quadra. Então, para ele poder fazer esses deslocamentos laterais e marcar o Brook Lopes no perímetro, vai ser uma dificuldade. O James Harden pode encontrar ele também aberto para poder pontuar de 3 e também gerar essas assistências que a gente tanto busca, tá? Vamos falar aqui a respeito de Heat e Knicks. Aqui a gente tem um jogo pra gente trabalhar com over em pontos, principalmente por conta da forma que o Heat vem jogando, tá? Eles são um dos 10 times mais vazados na zona pintada da NBA. Então a gente tem o Karl Anthony Towns podendo produzir muito bem do lado dos Knicks, lembrando que o Jalen Brunson não joga hoje, mas isso não é um problema. O último encontro entre as franquias também não contou com o Jalen Brunson e teve uma partida bem pontuada. Vamos de mais de 238 pontos, 5 pontos totais, porque é isso que vem acontecendo nos jogos do Miami Heat, que vem jogando no ritmo muito alto e vem tendo uma defesa que, apesar de volta e meia ela ser eficiente, eles cedem tantas posses de bola por minuto que os seus adversários têm volume, tem um excesso de arremessos alto. É o time mais rápido da NBA e ofensivamente o New York Knicks é o terceiro melhor ataque por 100 posses de bola. Então todo mundo aqui pode produzir pelo excesso de posses, mas também por conta dos números recentes que a gente traz aqui para vocês. Outra coisa importante que vale a pena a gente destacar também, antes da gente partir aqui para esses números, é o fato de que o Miami Heat também é um time que cede muitas assistências por jogo e por conta desse ritmo alto e muitos pontos sofridos. Então, o over em assistências de vários jogadores dos Knicks pode ser interessante. A gente provavelmente vai indicar um lá no nosso grupo VIP que a gente considera o nosso favorito, mas olho nessas questões. No último encontro, a gente foi em over em assistências do Mikal Bridges, bateu, e agora a gente espera conseguir mais um. Vamos selecionar aí o melhor jogador possível para essa partida. Nos últimos 10 jogos do Miami Heat, eles fizeram 124,7 pontos, sofreram 124,2, que dá uma média de mais de 248 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Esse acima de 238,5 pontos que a gente busca para hoje foi superado nos últimos 4 jogos consecutivos, com uma média absurda de pontos, enfrentando aí Portland, Cleveland 2 vezes e o próprio New York Knicks, onde eles terminaram a partida com 272 pontos totais. Beleza? Bora falar de Pelicans e OKC, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like se ainda não deixaram e seguir a gente no Instagram, @Cesta de Trade e @Leléo, o meu pessoal também segue lá e confiram conteúdos exclusivos, tá? Também tem um botão de Seja Membro aqui hoje, vai ter vídeo exclusivo para quem é membro, então seja membro por apenas R$5, um valor simbólico, vai ajudar o projeto a seguir acontecendo e a gente a trazer vídeos extras para vocês, além dos nossos palpites diários. O nosso grupo VIP também tá aqui embaixo para você fazer parte, chamem lá e tirem todas as suas dúvidas sem compromisso. Tem um grupo gratuito também, o link tá aqui na descrição para vocês terem acesso a avisos e informações exclusivas também, beleza? Pelicans e Thunder não poderia ser diferente. Shai, a gente vem sendo muito lucrativo, acho que é o jogador mais lucrativo pra gente na temporada, acho que a gente só teve um head em pelo menos 30 pontos dele ali, ele que vem batendo essa marca com frequência, o mercado não vem ajustando essa linha, vamos continuar aqui, odd de 1,77, excelente pra hoje, tá? O Shai, que é o atual MVP da NBA, vem batendo essa marca de pelo menos 30 pontos com frequência, encara hoje o New Orleans Pelicans, que é a terceira pior defesa por 100 posses de bola da liga, tá? Quando a gente fala aqui a respeito do Shai, na temporada ele tem uma média de 32,6 pontos, ele conseguiu pelo menos 30 pontos, que é o que a gente busca para hoje, e eu sinto que ele tá dando uma forçada para atingir esses 30 pontos em todos os jogos aí. Às vezes ele tá com 28, ele faz questão de jogar o último quarto só para bater esses 30 e manter a média dele ali. O jogador liga assim para essas coisas, mas enfim, nos últimos 14 jogos, em 12 ele conseguiu pelo menos 30 pontos. Ele, que teve uma média de 32,6 pontos, joga numa posição e tem características em que 8 dos últimos jogadores que enfrentaram os Pelicans conseguiram seu over em pontuação, e todos eles com uma sobra absurda, tá? O De'Aaron Fox com 10 pontos a mais aí do que o necessário, praticamente, né? Vou arredondar. O Grayson Allen aí, ele conseguiu o seu career high com 42 pontos, a linha dele era de 15,5, o Shadon Sharp ali também teve mais de 15 pontos ali, além do necessário do que ele precisava, em média também. Tô fazendo a conta bem por cima, tá? Talvez tenha um pouquinho a menos, um pouquinho a mais aqui. E a gente teve o Austin Reeves aí, que tinha linha de 23,5, indicação do grupo VIP também bateu, e ele conseguiu 31 ontem. O Pelicans jogou contra os Warriors, vão estar cansados. Ontem a gente indicou o over em assistências, o Draymond Green bateu nesse confronto também, porque o Pelicans é uma peneira, é uma ótima oportunidade aí para overs frequentes, e por mais que a gente tenha aí como nosso único inimigo um possível blowout, ou seja, um OKC resolvendo o jogo cedo e vencendo com enorme facilidade, a gente também pode acompanhar o jogo ao vivo e ficar de olho no cash out, pessoal. Se vocês ainda não usam cash out
para serem lucrativos, essas são as ferramentas mais importantes que tem, porque ou você garante ali uma perda mínima, encerrando ali a sua aposta sem perder 100% da stake, ou um lucro mínimo ali também. Então, assim, não é desculpa, a não ser que vocês façam múltiplas, e aí já é algo que a gente nem indica, mas se você quer ali trabalhar sozinho com Shea para pelo menos 30 pontos, botem um dinheirinho aí, fiquem de olho no ao vivo, se vocês verem que o jogo vai ser resolvido muito cedo ali a partir do terceiro quarto, aí vocês fazem o seu cash out ali, mas consistentemente essa aposta de pelo menos 30 pontos dele aí vem fazendo bastante sentido, beleza? Agora vamos falar aqui do último jogo, Denver e Bulls. Aqui contra os Bulls a gente tem uma fábrica aí de possíveis overs para diversos jogadores, porque o Bulls é um time que joga e deixa jogar. A defesa dele está decaindo. Individualmente falando, eu acho que é um time que tem tudo para ser uma das 10 piores defesas, por 100 posses de bola. E além da defesa não ser tão boa, eles jogam num ritmo alto, o quarto mais rápido da NBA, cedem muitas posses de bola por minuto e, consequentemente, vários overs dos seus rivais são possíveis. É um time que sofre muito no garrafão. Então a gente tem o Jokic aqui podendo ser um dos principais destaques, mas com essa velocidade e agressividade, principalmente com a volta do Kobe White, a gente deve ter o Chicago Bulls atacando da forma que o Denver menos gosta de ser atacado, que é com coragem, na loucura ali, atacando a cesta, atacando o Nikola Jokic, para que, assim, ou ele não consiga se recuperar, porque ele é mais lento, né, depois de atacar, para ele poder voltar para a defesa mais complicado, então o Bulls vai fazer questão de acelerar e pegar a defesa do Denver em desconstrução, e mesmo quando a defesa estiver postada, você atacar ali o Nikola Jokic é a melhor coisa que você tem a fazer, porque ele evita fazer faltas. Quanto mais faltas, menos ele vai ficar em quadra, né, e consequentemente o Denver vai ter mais chances de ser derrotado. Então, passou ali da primeira linha de defesa e atacou a cesta, o Jokic não vai fazer tanta questão aí de dar toco. Então a gente tem um Chicago Bulls com tudo que é necessário para poder machucar também esse Denver. Então o nosso palpite vai ser um over na pontuação, tá? O mercado tá dando uma oportunidade legal, porque por 100 posses de bola, o Denver até vem se defendendo bem. Mas eu acredito que, por conta do que eles vão produzir, por conta de pelo menos ali de 100 a 110 pontos que o Bulls deve produzir também, esse acima de 234,5 pontos me parece interessante. Nos últimos 10 jogos do Chicago Bulls, eles fizeram 122,7 de média, sofreram 124,9, média de mais de 246 pontos por jogo nas partidas em que eles se envolveram. Essa linha que a gente busca para hoje, mais de 234,5 pontos, ela foi superada aí nos últimos 2 jogos, 3, 4, 5 também aqui, né, contra o Milwaukee Bucks acabou sendo superado, ou seja, nos últimos 5 jogos seguidos, contra o New York Knicks nas 2 oportunidades também, Atlanta e Kings também, o único que ficou abaixo foi contra o Philadelphia 76ers, ou seja, em 90% dessas partidas conseguimos mais de 234,5 pontos. Claro que o último jogo deles teve prorrogação, a gente teve aí quase 400 pontos, né? Foram 297 pontos, mas ainda assim isso mostra como o Chicago Bulls é um dos times mais overs que a gente tem na liga e com grandes possibilidades de um acima dele. Quando a gente pega aqui os últimos confrontos diretos entre essas franquias, vamos calcular apenas os últimos 2 jogos, tá? Porque foi a partir da temporada passada que o Bulls se tornou esse time veloz aí, com muitos posses de bola e muitos pontos. Então não é justo a gente pegar de outras temporadas. A gente teve aí 2 vezes essa marca sendo superada sem prorrogação, uma média de 249 pontos nos últimos 2 encontros entre essas franquias. Beleza? Então, um cenário bem legal aqui pro over, principalmente se o Nikola Jokic jogar e também se o Chicago Bulls vir ali com seus principais jogadores à disposição. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal. Tomaria ali certo cuidado, digamos assim, com a linha aí que eu indiquei para vocês do James Harden, tá? Eu acho que dá para esperar baixar no ao vivo para 8.5, mas ainda assim tem muito potencial. Quero agradecer o like de vocês, que espero que vocês tenham deixado, e também não se esqueçam de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp, que adora fazer uma fezinha. Muito obrigado pela sua audiência e falou!